Quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com a Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks. Um podcast feito por neurologistas para todos. Neste episódio do podcast da Neurotalks, eu, Sandra Moreira e o João Reis falamos com o professor Carlos Fiolhais sobre o conceito de vida, sistemas vivos e possibilidade de vida fora do planeta Terra, similaridades entre inteligência humana e inteligência artificial, a definição e possibilidades de uma inteligência artificial geral, as origens da consciência, entre muitas outras coisas. O professor Carlos Fiolhais nasceu em Lisboa em 1956, doutorou-se em Física Teórica na Universidade de Goethe, em Frankfurt. É desde 2000 professor catedrático de Física da Universidade de Coimbra, aposentado em 2021. É autor de mais de 70 livros pedagógicos e de divulgação científica, alguns de circulação internacional e de numerosos artigos científicos, pedagógicos e de divulgação, um dos quais saído na Physical Review com um número recorde de citações de autores portugueses, mais de 25 mil. Fundou o Centro Computacional da Universidade de Coimbra, onde surgiram os primeiros supercomputadores portugueses. Dirigiu a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, onde inaugurou repositórios digitais, e dirige a coleção Ciência Aberta da Gradiva. Ganhou vários prémios e distinções, entre as quais a Ordem do Infante Dom Henrique em 2005 e o único Globo de Ouro de Mérito e Excelência da SIC do mesmo ano. Recentemente foi atribuído o seu nome pela Câmara Municipal de Coimbra a uma nova biblioteca em Coimbra e vai receber a Medalha de Ouro da cidade. João Reis é doutorado em Engenharia Informática pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde se focou na investigação e desenvolvimento de novos algoritmos na área da inteligência artificial, especificamente em problemas de zero-shot learning aplicados a sistemas avançados de produção. Mais recentemente, dedicou-se ao desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial generativa aplicada à área médica, refletindo assim o seu interesse mais profundo pelo cruzamento entre a neurociência e a tecnologia. Temos pela primeira vez um físico aqui connosco e as pessoas poderão questionar-se porque é um físico aqui para falarmos num podcast que supostamente é sobre neurologia. E a verdade é que nós queremos aqui chegar a alguns pontos que estão na fronteira entre mais a neurociência e a física, ou a biologia e a física, mas que são temas que eu considero que são do interesse geral e para os quais eu acho que nós, médicos, engenheiros informáticos, investigadores, cientistas poderão dar um contributo muito importante e trabalhar em conjunto para, se calhar, trabalhar certos temas. E eu queria começar, professor, por explicar um bocadinho este contexto, porque já têm surgido algumas ciências, chamemos-lhe assim, que realmente tentam estar aqui na fronteira entre várias ciências mais básicas. Por exemplo, nós sabemos que há problemas da biologia que precisam da física para serem resolvidos e existe agora até o campo da biologia quântica que tenta resolver problemas, por exemplo, relacionados com a fotossíntese e com a navegação de aves no espaço. Portanto, nós precisamos uns dos outros e eu acho que, enquanto que antes os cientistas eram muito mais transversais, agora são super especialistas e esquecemos que precisamos de continuar a colaborar. E uma das grandes questões para as quais a biologia tem tentado dar resposta, embora haja respostas controversas e um bocadinho dispares, é a questão até do que é a vida. E estas questões da vida têm sido muito estudadas e trabalhadas pela biologia, mas têm surgido recentemente várias teorias, até mais da parte da física e da astrofísica, para tentar dar uma resposta, se calhar, um bocadinho mais genérica e específica do que é isto da vida. E eu, como tenho esta vasta experiência como cientista, gostava de saber a sua opinião. Como é que entende a vida? Como é que entende este conceito de vida? Muito bem. É um gosto então estar aqui com uma médica neurologista e com engenheiro informática a discutir questões que interessam a todos, até à partida logo a questão da vida. Boa pergunta. O que é a vida? A vida é um físico que vos fala, já foi dito, é um fenómeno físico-químico. Já houve no século XIX e até antes, ideias chamadas vitalistas que pensavam que a vida seria qualquer coisa que não seria redutível à física e à química. E até agora todos os fenómenos da vida, e são muitos e complexos,
tem sido conseguido explicá-los, não totalmente, como é evidente, mas com a ajuda da física e da química, com as leis, baseados nas leis da física e da química. Isso não quer dizer que o esclarecimento seja total. Há muitos mistérios da vida, em particular os mistérios que vamos até discutir hoje relacionados com o cérebro. Mas não há nada que nos faça suspeitar que há outras leis que não leis as conhecidas da física e química. Portanto, no fundo, o que nós temos são as partículas do nosso mundo material, portanto, moléculas, que no caso da vida são moléculas grandes e complexas. Por exemplo, as proteínas são máquinas ferramentas que executam funções, estão dentro de cada uma das nossas células. O código para elas, nós sabemos isso, está nos nossos genes. E é muito curioso, já agora uma relação com a física, que quando a teoria quântica foi feita há mais ou menos há 100 anos, começou-se a perceber melhor, digamos, qual era a natureza da ligação química. E a ligação química é explicável, sem problema nenhum, pela teoria quântica. E, a partir daí, houve um grande físico, Niels Bohr, que à geração seguinte indicou, isto agora na física e na química, com algum exagero, ele disse que está tudo mais ou menos sabido. É alguma arrogância dizer isto, mas foi mais ou menos estes os termos. Mas a vida ainda não sabemos bem. E há um outro físico quântico da mesma altura, o Schrödinger, que tem um livro intitulado O que é a Vida, precisamente o tema aqui do nosso início de conversa, que sai quando ele estava exilado na Irlanda, durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, e o que ele diz é que o mistério da vida, diz ele, o segredo, de algum modo, o tal código, está dentro no fundo são moléculas que lá estão. Claro que já se conhecia os ácidos nucleicos, já se conhecia o ADN, o ARN, mas não se conhecia qual era a estrutura deles. E foi em 1953, indivíduos, um deles está vivo, James Watson, o outro é Francis Crick, o James Watson vinha da biologia, até da zoologia. O Francis Crick era físico. E foi com a ajuda da física, precisamente com o raio-x, que conseguiu explicar, ou desvendar, a estrutura da dupla hélice. Foi um extraordinário avanço. Foi um extraordinário avanço porque nos permitiu perceber, no fundo, como é que, digamos, os géneros estão codificados. Enfim, como é que toda a informação que vai permitir fazer aquela maquinaria molecular, como é que aquilo lá está. E, portanto, aí a física deu um grande contributo para a biologia e, portanto, para a medicina, porque a vida humana, o objeto da medicina, a saúde humana, baseia-se na biologia, a ciência que está por trás da medicina é a biologia, e, portanto, demos aí um grande contributo. Já agora, os raios-x que foram usados para isso também é um contributo da física que vem do final do século XIX. E o Francis Crick e o James Watt tinham lido o livro do Schrödinger, O que é a Vida, que é um clássico do tema. E, portanto, de algum modo avançou-se naquele caminho de naturalizar a biologia, que é como quem diz, derrubar aquelas ideias animistas, aquelas ideias místicas, se quisermos, a dizer que a vida estava para além da física, estava para além da física daquilo. Não quer isto dizer que não tenhamos a atitude reducionista de dizer assim, então, sabendo física e química, já sabemos toda a biologia. Não, porque a natureza, ao longo do percurso da evolução biológica, proporcionou uma pluralidade de organismos, dos quais nós somos que, enfim, que é muito, com mecanismos que uns são puramente fortuitos, o mecanismo da mutação, por exemplo, que é uma lotaria, que é isso que conduz, digamos, à grande biodiversidade que vemos hoje. Nós somos um minúsculo ramo digamos, da árvore da vida e que entra aí, portanto, o elemento do acaso. O Jacques Monod, um prémio Nobel da Medicina, fala o acaso e a necessidade. Portanto, há regras, mas há também acaso e isso complica. E quanto ao acaso, as coisas complicam-se verdadeiramente. Então, eu não me esqueci da pergunta. O que é a vida? Há muitas definições e é muito difícil dizer a definição, mas eu direi que é um conjunto de fenómenos físico-químicos, fenómenos de não equilíbrio, o que significa que os organismos vivos estão em transformação permanente, o que significa passa-se um conjunto de reações químicas para os quais é necessária a interação com o exterior.
Portanto, os organismos vivos só são vivos porque não estão isolados do mundo exterior. Isto é uma característica essencial da vida. Primeiro, a mudança. Segundo, o contacto com o exterior. E é assim, com o contacto com o exterior, que eles conseguem alimentar-se, respirar, no fundo, manter a vida. Portanto, são sistemas de não equilíbrio em permanente contacto com o exterior e este elemento, e esta adição agora é muito importante, que são capazes de evoluir de acordo com aquilo que nós conhecemos, que é a teoria de Darwin, que é uma das maiores teorias que, digamos, sem ela não conseguimos perceber, digamos, a biologia. Os organismos têm transformações que se acumulam, que são lentas, mas dessas transformações uns dão origem a organismos que vingam e outros não, conforme, digamos, se cumpre ou não a adaptação plena ao ambiente. E, portanto, é um organismo autossustentado, a interação com o exterior, que consegue adaptar-se ao exterior. Para poder evoluir é preciso multiplicar-se. E, portanto, eu repito, um organismo que se autossustenta, portanto, tem um conjunto de coisas, em não equilíbrio, que se liga ao exterior, que se multiplica, repetindo-se permanentemente este processo nos seus descendentes. Por outras palavras, a vida não é apenas um organismo, a vida é continuação. A vida é continuação. E, portanto, isto leva-nos ao problema da morte, que as pessoas, naturalmente, têm uma relação um pouco estranha com a morte, como se a morte não existisse. A morte não é ao contrário da vida, no seguinte sentido: é preciso a morte para que a vida prossiga. Quer dizer, se entendermos o organismo vivo como uma espécie, não como um indivíduo, e a vida, só podemos perceber a vida como um conjunto de indivíduos que sucedem no tempo e no espaço. Se entendermos isso, então a morte é um mecanismo inevitável, que é absolutamente exigido, porque sem isso haveria uma exaustão de recursos do ambiente e não haveria a tal evolução que permite, digamos, dar lugar à mudança, que é o que vemos à nossa volta. Exatamente, e acho que essa é uma definição bastante completa, bastante interessante e com uma visão que integra muitas teorias, chamemos assim, que estão a aparecer agora novas, como por exemplo a Assembly Theory, por exemplo, que está agora a aparecer muito em voga, com a Sarah Walker, por exemplo, com o Lee Cronin também a trabalhar um bocadinho nesses pontos. E eles falam exatamente nesta continuidade, ou seja, se nós pegarmos em indivíduos e os isolarmos uns dos outros, eles inevitavelmente vão morrer e a vida não vai conseguir prosperar só com as individualidades. Tem que existir uma colaboração, tem que existir ou seja, temos que extravasar basicamente a nossa própria vida em si. Individual. Temos de olhar para as comunidades. Com a comunidade, exatamente. E temos de ver que a vida é um fenómeno que consegue ultrapassar a morte. Exatamente. Consegue ultrapassar a morte nesse sentido. Quer dizer, a morte do indivíduo não é a morte da espécie, mas pelo contrário. Exatamente. É a garantia, de certo modo, da continuação da espécie. Exatamente. E a vida é este fenómeno continuado. Nós, Homo sapiens, somos, neste momento, o único hominídeo, quer dizer, a única espécie, não há outra espécie humana. Portanto, apesar das diferenças que existem entre indivíduos, no fundo somos todos diferentes, mas somos todos iguais, porque partilhamos mais de 99% do nosso genoma. Já houve tempos em que partilhámos o planeta com o Neandertal, que é outra espécie hominídea, mas só somos uma. Mas, digamos, nós temos de ter consciência que somos também nós objeto da evolução biológica. Agora, estamos à nossa disposição, aquilo que o nosso cérebro é capaz, nós conseguimos fazer evolução artificial, quer dizer, conseguimos fazer ciência e tecnologia e com a ciência e tecnologia conseguimos defender melhor das agressões da natureza, por vezes fazer de nós próprios agressões à natureza e com isso vem a velha questão, a questão permanente, que é a questão do natural e do artificial. Exatamente. Acho que uma das questões também mais interessantes quando se fala da vida é a exploração para além do nosso planeta, ou seja, de conseguirmos observar, detectar vida. Uma das perguntas é, segundo a sua visão, o que nós estamos a fazer agora
Eu não vou dizer suficiente, porque, ou seja, a partir do momento em que é necessária esta escala temporal para conseguirmos realmente perceber o que é vida noutros planetas ou mesmo fora da nossa galáxia em si, para nós conseguirmos observar um efeito de o que nós poderíamos chamar vida, vida alienígena, o que para nós, segundo a nossa definição de tempo, portanto, estamos a falar de gerações com 80, 90 anos agora, portanto a esperança média de vida é bastante grande, portanto nós temos que morrer para nascer, para perpetuar, para conseguirmos realmente perceber que a vida existe em si. Portanto, estamos a falar possivelmente fora da nossa galáxia, ou seja, de poder existir quase vida, mas numa escala temporal muito superior, sequer a nós conseguirmos observar e a conseguir perceber basicamente que aquilo é vida, porque pode haver fenómenos físico-químicos que são tão lentos, ou este processo, se realmente existir, pode ser muito mais lento do que aquilo que nós podemos observar. Isto é um problema, ou seja, neste momento... É uma questão. Isso é uma questão muito interessante, saber se nós... não é a questão da vida humana. A nossa espécie, a Homo sapiens, agora, é a única que tem consciência, digamos, que tem consciência do que são as leis da natureza, tem a consciência do que é o fenómeno da vida, tem a consciência, digamos... É a única parte do universo que interroga o universo, isso tanto quanto sabemos hoje. Digamos que todos os outros seres vivos têm interações com o ambiente, mas nós, com a nossa interação com o ambiente, nós conseguimos fazer modelos do universo que são modelos explicativos de grande eficácia. Mas a pergunta não é tanto agora se os seres humanos são os únicos seres inteligentes, mas mais atrás dessa pergunta é se os seres vivos que existem na Terra são os únicos seres vivos no universo. Tanto quanto sabemos, são, porque não conhecemos outros. O fenómeno vida refere-se a este minúsculo planeta, o terceiro a partir do Sol, que existe há cerca de 4,5 mil milhões de anos. E, portanto, o fenómeno da vida, já agora, não demorou muito depois do aparecimento do planeta. Os fósseis mais antigos, microscópicos, têm 3,5 mil milhões de anos. E, portanto, mas a questão é... será que não existem outros planetas onde os fenómenos físico-químicos, como aqui, não sabemos bem, já agora, não sabemos bem como é que apareceu a vida. É uma das grandes questões da ciência. É uma questão, se alguém conseguir saber, ganhar o Prémio Nobel. Qual é temos algumas ideias, temos algum quadro teórico e temos algumas experiências que nos permitem, digamos, excluir algumas hipóteses, mas não sabemos bem. Sabemos, através da evolução, que deve ter havido um único organismo, porque o código genético é uniforme, é o mesmo, com as 4 letras, etc. Deve ter havido um único organismo e é possível, não é impossível, pelo contrário, é provável que tenha havido reações químicas que proporcionaram um primeiro organismo capaz de ter aquelas propriedades da vida autossustentável, equilíbrio exterior, capaz de se multiplicar, etc. Agora, será que só existe aqui neste planeta do Sistema Solar? Já procurámos em Marte, já andamos a procurar em luas de Júpiter e Saturno. É possível que não haja no Sistema Solar. A pergunta às vezes é se já existiu em Marte, se já existiu noutras luas. Mas a ciência avançou muito nos últimos anos. Um dos grandes avanços foi que desde 1995 já se conhecem planetas exossolares, o que significa fora do nosso Sistema Solar. E já neste momento estão em cerca de 5 mil e a contagem prossegue. E, portanto, isso é uma das coisas que estamos a assistir nos nossos tempos, a multiplicação de outros mundos. E nós estamos, em particular, atenção para planetas tipo Terra, o que significa que estão à distância do Sol adequada para terem as temperaturas, que são as temperaturas que nós pensamos que são adequadas para a vida, pelo menos tal como a vemos aqui na Terra. Portanto, as temperaturas à volta da fusão da água, do gelo em água, que é à volta de 0 graus Celsius, um bocadinho mais, um bocadinho menos, o planeta está a cerca de 15 graus Celsius, em média. Olhamos especialmente para esses planetas e tentamos olhar para as atmosferas, sabemos muito pouco, estamos a começar a saber mais. Mas eu direi que uma coisa que sabemos é que praticamente todas as estrelas devem ter planetas. Exatamente. Logo, a estrela mais próxima de nós, chamada Próxima, tem planetas. E então, o que nós suspeitamos que o mais certo, o mais provável, é haver vidas noutros sítios. Aliás, uma das hipóteses para o aparecimento da vida da Terra é ela ter vindo através de um cometa ou de outro meio, ou de um asteroide, ter vindo de um outro sítio. Isso só muda o sítio de aparecimento da vida, não diz como é que ela surgiu. Então, nós pensamos hoje
que a vida pode ser um fenómeno muito comum do universo. Só no nosso Via Láctea, na nossa galáxia, há 200 mil milhões de estrelas. Se cada uma tiver pelo menos um planeta, em média, vemos a possibilidade que temos. E, portanto, nós estamos num momento muito interessante da ciência. Eu até diria que uma das descobertas maiores da ciência será não a descoberta de vida inteligente. A descoberta de vida inteligente será mais difícil, porque é muito menos provável, uma vez existindo vida que evolua como evoluiu na Terra, mas é um conjunto de condições, de estabilidade, de condições propícias ao aparecimento de vida inteligente, mas pelo menos algum sinal, e pode haver sinais muito fortes. Por exemplo, o facto de haver oxigênio neste planeta, da nossa atmosfera estar uma porcentagem boa de oxigênio, a maior parte é azoto, mas a porcentagem boa de oxigênio, foi produzida por organismos vivos, principalmente cianobactérias, que existiram no início da Terra, que transformaram completamente a nossa atmosfera, porque eram capazes de fazer, digamos, processos químicos que libertavam oxigênio. Por outras palavras, a presença de oxigênio no nosso planeta é uma manifestação da existência de vida na Terra. Eu ia pegar nisso para lhe colocar uma questão. Pegando um bocadinho na definição que deu de vida e agora nesta opinião que parece consensual de que a vida pode ser um fenómeno frequente no nosso universo, mas será que nós estamos a ser demasiado terrocêntricos ao tentar procurar vida? Ou seja, será que não existe outro tipo de bioquímica capaz dos mesmos comportamentos, autorreplicativos, capazes de sair do equilíbrio com a natureza, com todas essas características que falou, mas com processos bioquímicos distintos e que não produzam... Respondendo de um modo muito curto, é possível, mas é pouco provável. Porquê? Porque uma das coisas que nós sabemos é que os átomos, a química do universo é a mesma daqui. Portanto, os elementos que encontramos no universo, e nós sabemos isso por espectroscopia, observando a luz que lá vem, são os mesmos elementos que aqui estão, naturalmente em proporções diferentes. E, portanto, o que é que se quer dizer? Que nós conhecemos a química do universo. E fazer química que leva à matéria orgânica com átomos diferentes do carbono é possível, mas é difícil. Okay. E, portanto, não excluindo essa possibilidade de modo nenhum, eu direi que o carbono pode desempenhar, até pela possibilidade que ele tem de ligações, pode desempenhar, tal como desempenha na Terra, o mesmo tipo de processos noutros planetas. Mas não temos a certeza nenhuma disso. E uma questão que se pode colocar, essa é boa, é, se mesmo funcionando com carbono, porquê 4 letras? Não pode haver códigos com um número diferente de letras, quer dizer, os 4 com os pares de bases que fazem aquela maravilha na dupla hélice, encaixam perfeitamente e que permite que aquilo abra e, no fundo, explicam a multiplicação das células, mantendo a tal memória genética, levemente alterada pelo aparecimento de erros. Esse mecanismo não é de modo nenhum único. As 4 letras e a estrutura em dupla hélice e a abertura da hélice, etc., não é de modo nenhum único. E, portanto, nós somos muito curiosos saber se a natureza se antropomorfizar, se a natureza se poderá ter lembrado de outras coisas através daquela, enfim, combinação de sempre da causa e necessidade. A causa e necessidade não é apenas a biologia, a causa e necessidade funciona no cosmos de um modo geral, para as leis da física e química em geral. Há um elemento de obrigação, de regra, de lei, mas há também as circunstâncias, há também, digamos, o acaso, há coincidências. Exatamente. E, portanto, a pergunta é muito boa e eu direi que, no fundo, não sabemos, embora dizem muito bem. Nós olhamos sempre para aquilo, para nós próprios, temos sempre a tendência de procurar coisas semelhantes a nós. Isso é inevitável. Claro. Isso é inevitável, porque nós temos partido daquilo que conhecemos. E, portanto, é humano. Pensar em imitações do humano é a coisa mais humana que há. Claro. E só, ainda neste seguimento, falou daquela hipótese de a vida nem sequer ter tido uma origem primeira na Terra, mas ter vindo através de um cometa que trouxe, no fundo, a primeira estrutura que depois se perpetuou na Terra. E a minha questão aqui também, porque nós falamos de que a vida é um sistema, não existe vida enquanto indivíduo, existe enquanto sistema, e há muito também agora esta noção de que a vida ocorre a uma escala quase planetária, é uma continuidade da Terra com a vida, porque surge dos elementos da Terra. Acha, com base nisto, que
um sistema vivo ou a primeira estrutura viva que veio de outro planeta, é possível que depois consiga entrar no fundo, que crie uma ligação com outro planeta e consiga perpetuar-se lá, porque parece-me altamente improvável que, se a vida surge num meio que permitiu que aquela estrutura emergisse e surgisse, ela acha provável, é uma questão só, se acha provável de facto essa teoria de que veio de outro sítio e depois conseguiu sobreviver num meio completamente diferente. Não direi que é uma teoria maioritária, mas é uma teoria que tem alguns defensores, que veio do outro lado. No fundo, é uma das maneiras de uma pessoa, enfim, pôr as várias hipóteses perante a nossa ignorância, coloca as várias hipóteses. Repare que no início da Terra o planeta era muito diferente do que é hoje. Era um planeta muito mais quente, com uma atmosfera completamente diferente, e o ambiente à volta era muito mais agressivo. Estávamos sujeitos a havia uma desordem, havia um caos no sistema solar. Portanto, havia todo o tipo de colisões que podiam, de facto, ter ocasionado esta... não excluo, portanto, essa possibilidade. Se não sabemos, eu não posso excluir nada, não é? Claro. Mas a pergunta se a vida tem esta capacidade de se adaptar e de se agarrar, em certo sentido, ao planeta, a resposta é sim, porque a adaptação é uma das marcas da vida. A luta pela sobrevivência, isto é uma frase que veio do darwinismo do século XIX e que tem sido muito criticada. E, enfim, há também algo de antropomórfico quando nós usamos esta expressão. A luta pela sobrevivência, num certo sentido, é uma marca da vida. A vida tende a perpetuar-se, arranja todos os meios. Basta olhar para digamos, a diversidade de formas de vida e os ambientes e os microhabitats que existem, para nós percebermos que a vida consegue arranjar soluções para os sítios que pareciam inabitáveis e, no entanto, conseguem viver em sítios mais inóspitos. Já agora, os organismos que estão há mais tempo na Terra são os micro-organismos, bactérias em particular, que vivem mais tempo. Quer dizer, se acontecer alguma coisa à espécie humana, não é? As espécies nascem e morrem, toda a história nos ensina isso, mas das mais antigas que temos entre nós são precisamente as mais simples. Aliás, a vida começa precisamente com micro-organismos mais simples e nós sabemos isso de várias maneiras, pela estratigrafia, pelas datações radioquímicas, etc. Portanto, nós sabemos que a vida evoluiu do mais simples para o mais complicado, mas sempre a partir do mesmo código. Por outras palavras, nós temos... imaginemos, enfim, nós não sabemos o código genético dos dinossauros, sabemos do Homo de Neandertal. O Prémio Nobel de Medicina foi dado ao Stephen Pavão, um médico que liderou uma equipa grande que fez a decifração do genoma de Neandertal. E há avanços no genoma de animais que estão já desaparecidos, como os mamutos, etc. Mas não temos o genoma do dinossauro, portanto, aquela história de experiências daquele filme, como é que se chama o filme? Dos dinossauros, que aparece no cinema, experiências de um lugar ali. Parque Jurássico. Esse filme é ficção científica. Mas, de algum modo, nós sabemos que os dinossauros, sabemos coisas. Que os dinossauros, o código genético deles é feito com as 4 letras de nós. E de alguns genes que são répteis, grandes répteis. Alguns genes, os humanos não viveram ao mesmo tempo que os dinossauros, mas alguns proteínas, alguns genes que estão nos répteis estão naturalmente também em nós. E, portanto, de algum modo, são os primos remotos. E, portanto, no fundo, estamos todos relacionados. Essa é uma das grandes lições da vida. Nós estamos todos ligados uns aos outros, estamos todos ligados por esta cadeia do código genético. Portanto, por muito estranha que a gente veja um animal ou planta, ou há mais nos seres vivos, que hoje sabemos que há 5 ou 6 reinos, não é só plantas e animais, há os fungos, por exemplo, portanto, as bactérias, já falei delas, e por muito estranho que a gente pense que estejam de nós, por muito longe que a gente pense que estamos de nós estamos relacionados com elas. Nós temos, nem é só com... Por isso elas convivem connosco. Não é? Exato, por isso é que elas convivem connosco. Nós somos nós. Havia um filósofo espanhol que dizia: somos nós e as nossas circunstâncias. Nós somos nós e o nosso microbiota, quer dizer, a quantidade de micro-organismos que nos caracterizam. Temos uma população de micro-organismos em vários sítios, em particular no intestino, mas também na boca, em outros sítios, que nos caracteriza e que tem responsabilidades na manutenção ou no prejuízo da nossa saúde. Exatamente. Por outras palavras, nós vivemos, de modo que ficou muito abicharada.
Exatamente. Eu se calhar pegava aqui neste repto e começava a transitar para mais o cruzamento com a própria inteligência artificial em si. E esta passagem pode ser algo difícil de fazer agora nesta fase, porque estamos a falar de vida, algo muito na ótica mais da fisicoquímica, por exemplo, e agora passamos completamente para máquinas que estão... Sim, mas a certa altura os animais, as plantas não, mas os animais inventaram-se cérebros. Exatamente. Inventaram, quer dizer, a natureza proporcionou cérebros nos animais. Modernamente pensa-se em barragem a quem fala de inteligência de plantas, que não se deve falar de inteligência de plantas, que a inteligência é uma propriedade do cérebro e as plantas não têm cérebro, mas os animais, alguns animais, têm cérebros até muito desenvolvidos e nós somos um deles. E, portanto, sendo o cérebro, digamos, um órgão natural que está presente nos mamíferos e aquilo que nos diferencia aquilo de outros primatas é basicamente, nós sabemos isso, a capacidade cerebral que temos. A interrogação é legítima, quer dizer, essa parte de nós que é natural, que é, digamos, o reduto da natureza, é uma parte natural, fruto da evolução, que é um reduto da natureza, mas que tem propriedades que são, eu vou usar a palavra assombrosas, que nos permitem viver, que nos dão civilização, cultura e essas coisas todas, que nos permitem viver como vivemos. A questão é, será que nós podemos imitar certas funções do cérebro e quais funções do cérebro é que podemos imitar? E a resposta que vem sido dada ao longo, não é as últimas décadas, já largas décadas, é que sim, que nós podemos imitar muitas funções do cérebro e construímos já máquinas, a tal evolução artificial, construímos máquinas que fazem coisas do cérebro, que o cérebro também faz, mas muito melhor. Por exemplo, jogar xadrez. Hoje em dia, o campeão do mundo de xadrez, desde o final do século XIX, é quando o Kasparov, o campeão russo, perdeu contra uma máquina da IBM ou da Deep Blue, que nós sabemos que para jogar xadrez as máquinas são melhores. Portanto, se nós dissermos que o homem é um animal que joga xadrez, estamos a limitar, é verdade, mas é mais do que isso. Portanto, jogar xadrez é uma capacidade que temos, é um jogo estratégico, é um jogo em que se manifesta inteligência, não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas esse tipo de inteligência que se mostra no jogo de xadrez é passível de imitação por uma máquina. E a questão é que outras coisas são possíveis de imitação por uma máquina. E este é o programa da inteligência artificial. Exatamente. Eu ia pegar exatamente nesse ponto, portanto, nesta questão da inteligência, porque a inteligência, tanto quanto nós sabemos, só existe em organismos vivos. Portanto, está em nós, está nos cérebros, está nos animais também. Portanto, ou seja, esta maquinaria toda que nós chamamos de inteligência... Depende do que se chama inteligência. Quer dizer, nós podemos, ao computador de Deep Blue, podemos dizer que é inteligente, mas é uma inteligência específica. Exatamente. É uma inteligência boa no xadrez. Nós temos um problema que é encontrar uma inteligência, que nós até chamamos de inteligência artificial geral, que permita, em última instância, imitar tudo aquilo que o cérebro humano é capaz. Aí estamos longe disso e, na minha opinião, adiante já, suponho que nunca lá chegaremos. Mas é apenas uma presunção. Não tenho maneiras nenhumas de provar isso. É apenas um prognóstico. Portanto, eu não vou fazer apostas nisso, porque, enfim, arriscava-me até a perder. Mas, de facto, os seres vivos, ao terem cérebros, fazem certo. O que é a inteligência humana? Vamos começar por olhar para nós, tomando-nos como ponto de partida, porque estava escrito no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, conhece-te a ti próprio. E, de certo modo, toda a ciência se pode reduzir a isso, porque nós estamos interessados no mundo, mas, no fundo, somos egoístas. Nós estamos, acima de tudo, interessados em nós próprios. É por isso que em todas as ciências a medicina é as mais antigas. Na Idade Média já havia faculdades de medicina antes de haver... É por isso, por exemplo, que o Galileu foi inscrito na Faculdade de Medicina de Pisa, não havia outros cursos de ciências para ele fazer. E ele, que é considerado o criador da física, não acabou o curso de medicina. Embora tenha dado contribuições incríveis para a medicina, por exemplo, não é muito bem conhecido, mas ele fez um instrumento que permite conhecer melhor o ritmo do... Ele estava interessado em medir o tempo e não ver relógios na época. E ele, de algum modo,
pegando digamos, naquilo que se conhece dos ritmos humanos, tentam fazer um medidor, um metrónomo, e outra coisa, um primeiro termoscópio, portanto, um termómetro muito rudimentar. Portanto, esse primeiro físico já tinha preocupações de algum modo, de instrumentos inspirados no homem e, de algum modo, úteis ao homem. E portanto, nós não podemos deixar de pensar em nós. Então, conhece-te a ti próprio. O que é que o nosso cérebro é capaz? Vamos começar por coisas mais básicas. É capaz de ver, portanto, falar, comunicar, portanto, manipular, e isso parece que são coisas que uma máquina também pode fazer. Não da mesma maneira, mas uma máquina até pode ver melhor que nós, no sentido de que pode usar sensores, além daquela luz, digamos, mais estrita, chamada luz visível que nós vemos. Pode haver sensores infravermelhos, ultravioletos, ou mesmo outros, que as máquinas veem, porque nós, pelo processo de evolução biológica, estamos restritos a ver aquilo que é o Sol emite ao máximo. Nós evoluímos para aproveitar ao máximo o que o Sol emite ao máximo, que é para nos safarmos melhor, de algum modo, para termos uma melhor percepção do mundo. Porque é que nós íamos ver com ultravioleta ou coisa assim, isso não nos serviria de muito? As abelhas são dos poucos animais que conseguem ver um bocadinho no ultravioleta. Lá lhes será útil para alguma coisa. Eu não sei da apicultura. Mas consegue, além disso, fazer modelos. O que é que isso significa? Imaginar futuros. Nós conseguimos saber que perante certas entradas que são normais, certas saídas. Chamamos a isso representações do mundo. Ora bem, as máquinas também conseguem fazer isso. No fundo, a máquina que joga ao xadrez também elabora possibilidades, digamos, e vê quais são as saídas dessas possibilidades e escolhe aquela que tem uma melhor saída, como nós fazemos ao fim e ao cabo na vida normal, só que é que no xadrez as possibilidades são muitas e ela consegue fazer isso mais rápido que nós. A grande diferença de rapidez é que nos nossos neurónios do cérebro são percorridos por íons, e os íons são muito pesados, são átomos a que faltam eletrões, são muito pesados. Os eletrões nos computadores eletrónicos são muito mais leves que os íons, o que significa que a sua velocidade é completamente diferente e, portanto, uns microsegundos para nós pode ser imitado em nanossegundos para as máquinas. Mas há uma terceira componente que as máquinas, que nós humanos temos e que já agora, e é, digamos, mais recente, as máquinas também fazem, que é aprender. Aprender significa, quando na prática houve uma saída que se revelou, vou usar o nome de errada, mas podia ser inconveniente, podia ser inútil, podia ser, portanto, uma saída que não serve, nós não voltamos a repetir da mesma maneira. A aprendizagem é isto. A nossa experiência serve-nos de guia para o que nós fazemos. Nós chamamos à escola um sítio, um tempo de aprendizagem, porque, de algum modo, estamos a transmitir uma experiência da humanidade. A humanidade, as coisas tentam tudo para que a humanidade já sabe isto, já sabe aquilo e já sabe até que a maneira de saber é esta. A escola também ensina ou deve ensinar um método científico. E, portanto, a escola é, de algum modo, a transmissora da herança da humanidade. A escola transmite o que aprendemos e transmite também, às vezes a escola não é muito boa nisso, a capacidade de podermos aprender mais sem erros, porque aprender, de algum modo, justificadamente. Ora bem, as máquinas, e nós sabemos isso, também aprendem. Uhum. Por outras palavras, nós podemos pôr máquinas com algoritmos e baseamos no cérebro, usamos redes chamadas neuronais, que são modelos muito simplificados no cérebro, várias unidades ligadas por aquilo que no cérebro se materializa em sinapses, é muito mais rudimentar, quer o número de neurónios, vamos chamar-lhe assim, unidades das redes neuronais, quer as ligações, é muito mais limitado que no cérebro. No cérebro temos uma capacidade imensa, temos cerca de 100 mil neurónios, que é o número de estrelas do sistema solar, mais ou menos, número redondo, contas de merceeiro. Mas temos no cérebro aquela capacidade imensa de ligação, os axónios, os sinapses, de umas com muitas. Portanto, é esse emaranhado que permite a complexidade. Isso não conseguimos imitar biologicamente, mas olhando para o cérebro, e é muito interessante isso, o cérebro é sempre o nosso modelo. As redes neuronais são pensadas com base no cérebro. Portanto, não é uma invenção desligada da natureza, é uma invenção da natureza. Portanto, o artificial não está assim tão distante do natural.
Portanto, a natureza continua a ser a grande inspiradora, mesmo em coisas que nós pensamos são hipoteticamente humanas, são a imaginação do homem. Não, ainda é, entre aspas, a imaginação da natureza. Embora ela seja muito mais imaginativa que nós e, portanto, nós temos, a certa altura, de ver o que é que conseguimos imitar. E nós, nessas aprendizagem, é especialista nessas coisas. A aprendizagem automática, a machine learning, é muito interessante que, ao contrário do que se faz no processamento, digamos, antes desse clássico, vamos chamar assim, em que há input, entrada, há output, e do input para o output há um processamento, e o mesmo input dá o mesmo output, agora não. Um input que dá um output errado, inconveniente ou inútil, é emendado nas conexões entre as unidades das redes neuronais por ela própria. Claro que é preciso um treino dirigido de início, mas depois ela própria reorganiza as suas ligações. Há processos matemáticos que reorganizam. Portanto, o algoritmo é plástico. Portanto, não há a diferença que antes havia entre input, entrada e programa. O programa vai incorporando entradas, o que significa que o programa aprende. A máquina aprende e não há problema nenhum com isso. Nós temos também de aprender que as máquinas conseguem aprender, não digo tudo, mas aprender como nós. Há coisas que as máquinas aprendem, sei lá, distinguir um cão do gato. Um bebê consegue distinguir um cão de um gato, mas demora algum tempo. Quando é bebê, isto é um cão, isto é um gato, e até o gato tem som diferente, pode ser mais perigoso ou menos perigoso que um cão. Enfim, não tenho, já não me lembro quando era bebê, mas demoramos algum tempo a decidir e temos orientações. Tipo, cuidado com o cão. O gato não faz mal nenhum. Temos orientações. Bem, é esse tipo de orientações que nós transmitimos no treino, que é muito rápido, em sistemas de inteligência artificial. Porquê? Porque nós usamos, eu sei que usamos hoje na nossa vida corrente sistemas, por exemplo, de reconhecimento de imagens, mas são treinos baseados em aprendizagens que se deu com muita informação, em supercomputadores até, foram treinados, foram optimizados, continuam a aprender, mas já aprenderam antes de início, já tiveram a sua parte de bebê, feito com grandes máquinas, já tiveram substitutos de pais e mães, educadores que fizeram, são supercomputadores que fizeram aquele treino. E então um programa rapidamente aprende uma imagem de um cão, uma imagem de um gato. Estamos a falar de imagens, que é mais fácil do que um cão e um gato real. Isso é mais complicado. A questão dos movimentos é mais complicada. Embora os robôs estão a fazer grandes avanços nisso. Por exemplo, a manipulação é muito mais difícil de imitar por máquinas. Mas o que é certo é que ao fim de uns milhares de cães e gatos, a máquina diz qual é cão, qual é o gato, com uma certeza praticamente 100%. Exatamente. E ele só perguntar, daquilo que acabou de descrever, que é uma excelente descrição da própria aprendizagem computacional, portanto, de todos os processos que temos vindo a desenvolver durante as últimas décadas para pôr as máquinas a aprender, chamamos assim, a desenhar este tipo de sistemas. Daquilo que conhece hoje em dia, acha que é por aqui que vamos chegar à inteligência artificial geral, ou Artificial General Intelligence, como é chamada neste momento, ou precisamos quase de uma mudança da vela para a lâmpada, por exemplo, ou precisamos de outro tipo de sistemas completamente diferentes. Eu digo isto porque, portanto, existem pessoas como, por exemplo, Ian LeCun, por exemplo, da Meta. Ele diz declaradamente, até porque a Meta está envolvida no jogo das Large Language Models, portanto, as LLMs, portanto, ele conhece mesmo ao tutano como é que estes sistemas são desenvolvidos, e ele é o primeiro crítico a dizer, não é por aqui que nós vamos chegar. Provavelmente será necessário outra coisa. Mas também há outros que advogam, que desenvolvem também o mesmo tipo de sistemas, com as mesmas competências, que dizem, sim, é por aqui que nós vamos chegar à Artificial General Intelligence. Portanto, aqui a pergunta é, acredita que da maneira como estamos a fazer vamos conseguir chegar lá? Se é que conseguirmos chegar lá, exatamente. Estava a fazer uma pergunta difícil, porque é, mais uma vez, adivinhar o futuro. Exatamente. Eu não consigo, nem ninguém consegue adivinhar o futuro. Nós estamos a tentar muitas coisas e o que é certo é que até agora temos conseguido fazer progressos impressionantes neste domínio. Portanto, há certos aspectos do cérebro, da inteligência humana, que nós conseguimos imitar, emular com máquinas. A pergunta é natural e impõe-se. Será que conseguimos imitar outras coisas? Daí vem essa ideia, que também está por definir com rigor, da inteligência artificial geral. No fundo, a definição será que as máquinas são capazes de fazer tudo aquilo que nós somos capazes? Porque nós somos bons em coisas que são muito diferentes. Temos uma grande plasticidade. O nosso cérebro consegue
enfim, ser multitarefas e fazer uma multidão de tarefas diferentes, nem sempre com a mesma proficiência, mas com uma grande diversidade. Temos uma grande capacidade de aprender coisas e coisas diferentes. Ora bem, as máquinas de inteligência artificial que temos correntemente são muito boas, de facto, batem-nos em alguns aspectos. Por exemplo, o ChatGPT bate-nos a escrever, quer dizer, bate o normal dos humanos, é indistinguível dos humanos, em linguagem verbal, reconhecimento de imagens também já batem os humanos, e, portanto, mas são coisas específicas, são inteligências específicas, a inteligência do discurso, a inteligência da imagem. Há uma inteligência mais difícil que não nos batem, que é a dos gestos, da ginástica. Não jogam futebol tão bem como nós, por exemplo, não têm a mesma ginástica, não têm a capacidade, a inteligência do corpo que tem, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, e, portanto, não tem essa capacidade. E outras coisas que nós temos, por exemplo, nós temos capacidades de empatia, de ligação ao outro, nós temos crenças, nós acreditamos em coisas sem motivo, sem justificação, por exemplo, a crença na divindade, a crença no sobrenatural. Estou a expressar isto de uma maneira muito vaga, mas se quiserem concretamente na crença em Deus, se exprime através da ciência das religiões. Podem ser muito diferentes, mas têm entre elas o comum da crença numa entidade superior que criou e preside a ordem do universo. E outras coisas, talvez a última delas seja a questão da consciência, de algum modo, para usar uma linguagem religiosa, o santo dos santos, no sentido que é o último reduto, a última fronteira, porque como é que nós vamos perceber essa coisa que nós temos e que sentimos que temos, que é a noção do eu. Sabemos que somos nós, cada um de nós é individual, cada um de nós tem a experiência que tem, e isso, de algum modo, está ligado com o livre-arbítrio, responsabiliza pelas suas ações, portanto, tem consequências sociais, tem consequências, para não dizer de outro tipo, filosóficas, etc. A questão é, será alguma máquina capaz de ter estas noções humanas que neste momento não tem? Eu já sugeri que, na minha opinião, por aquilo que li, não é? Penso que não, embora haja pessoas, penso que são minoritárias, mas há pessoas que dizem que sim, que vamos ter uma inteligência artificial já até com tecnologias que já existem. É uma questão de as desenvolver ainda mais. As tecnologias foram feitas porque se põem transistores mais pequenos e são uma espécie de interruptores que uma pessoa permite aquele processamento digital. Havendo mais interruptores, o processamento é mais rápido. E nós conseguimos ter um poder de cálculo maior. Mas, no fundo, tudo se reduz ao cálculo com zeros e uns. Há quem diga que com as tecnologias atuais nós vamos conseguir fazer mais coisas, integrá-las todas, ter a tal inteligência artificial geral. Claro que isto é um debate. Há até um caso curioso de um neurocientista americano, Koch, de seu nome, que apostou com um filósofo australiano, David Chalmers, apostou há 25 anos, foi exatamente há 25 anos que ele apostou, a história é muito conhecida, mas talvez valha a pena contá-la, apostou que nós, no problema da consciência, havíamos passado, foi há 25 anos que eles apostaram, que em 1900, agora no 2023, o ano passado, que era possível perceber quais são os mecanismos biológicos da consciência. E a aposta era mecanismos biológicos claros, que significa não controversos. Ora bem, eles reuniram-se num congresso de neurociências e o neurocientista, com certeza, que é honesto, intelectualmente honesto, teve de admitir que há várias teorias, há várias experiências, há várias conclusões e não há unidade dentro das neurociências de saber qual é a causa da consciência. E, portanto, ele disse, perdi a aposta, mas também propôs, mas ainda acredito que seja possível. Daqui a 25 anos nós apostamos. Ele deu umas garrafas de vinho, entre as quais uma de vinho da Madeira, que tinha apostado lá com o australiano, com o David Chalmers, um filósofo muito conhecido, filósofo da mente, e ele aceitou a aposta para daqui a 25 anos, não sei com que idade é que terão, mas 25 anos mais avançada, e eles querem saber se, digamos, vai ser possível uma máquina imitar aquilo que o nosso cérebro é capaz, nessa parte última que é ter a noção do eu. Porquê é que eu não acredito? Quer dizer, eu dou dois argumentos, podia dar muito mais, mas dou dois argumentos para simplificar e para não me expandir muito.
Uma é a questão do corpo, portanto, a questão biológica. A inteligência que temos no cérebro, o cérebro é parte do corpo e basta saber aquilo que diz o António Damasio, saber que o cérebro está ligado ao corpo de uma maneira muito forte. Significa que as emoções e sentimentos, transmitidos através do sistema nervoso, vêm dos órgãos de sentidos, o que significa que, no fundo, é o nosso corpo que tem uma experiência, lá está, do ambiente à volta. Temos, às vezes, falamos da visão, e é, de facto, um sentido essencial. Aliás, é uma parte do cérebro, é o órgão de sentido mais perto do cérebro, porque o processamento começa logo na retina. Mas, por vezes, esquecemos que a própria pele é o órgão de sentido mais extenso, do tato, e muito sensível a questões como a temperatura, por isso é que andamos vestidos, etc. Ora bem, os robôs ou máquinas, depois falar de máquinas em vez de robôs, é mais geral, porque o robô dá a ideia de uma máquina com forma humana. Não, um robô não tem que ter necessariamente forma humana, lá está, é o nosso viés antropomórfico. Mas vamos falar de uma máquina, tem coisas muito curiosas, tem sensores de todo o tipo, mas não tem a experiência do corpo. Não viveu o que vive o nosso... Não é? Era isso também não que eu ia viveu o perguntar. nosso corpo. Diga? Não sente o corpo. Ou não seja... sente o corpo. E sentir o corpo é uma experiência histórica. O que significa, nós lembramos por sensações, muitas vezes íntimas, que temos, que são coisas que o nosso corpo experimentou em idades diferentes da vida. E essa experiência que é memorizada e que nos conduz, olha, a questões, a emoções, conduz-nos a, sei lá, coisas que coisas que vimos, coisas que ouvimos, coisas que agarramos. Podemos dar o exemplo das crianças que têm medos de certas figuras, não é? Todos nós tivemos medo do papão. Isso. Estava escuro e é normal ter medo do papão, ter medo de estar escuro. E muitas vezes o medo do papão vem até os adultos corporizam vários tipos de medos, muitas vezes teoria, eu não sou psicanalista, né? E também tenho... Enfim, algumas dificuldades, mas muitas coisas da infância repercutem-se, digamos, na vida adulta. Ora bem, o René Descartes, no século XVII, contemporâneo do Galileu, ele resolveu o assunto do corpo e da mente de uma maneira muito hábil, mas também errada. E a maneira muito hábil é o seguinte: há uma parte do cérebro, a tal glândula pineal, que está lá, e aquilo era o reduto da alma, como se chamava na altura. Hoje tem outros nomes. E também se chama alma, mas em biologia chamamos-lhe mente, digamos, que é uma capacidade do cérebro que não está reduzida a um ponto. Mas ali era a morada de Deus. De algum modo era o sítio onde Deus comunicava connosco. Quanto ao resto era autómato. O que é que isso significa? Significa que o resto estava sujeito, e é um grande avanço para a ciência, estava sujeito a leis naturais, estímulos, resposta a estímulos, até eles e os brutos quem eram? Os animais não tinham alma. Não tinham aquela residência de Deus e, por isso, eram menos autónomos e podiam até ter dor e ter coisas, mas não tinham culpa, não tinham... E, portanto, na altura, os certos predadores de animais não existiam, mas era normal maltratar animais porque pensavam que eram precisamente isso, desalmados. Desprovidos da alma. Desprovidos da alma. Ora bem, o Damasio, António Damasio, médico neurologista, vem-nos dizer, e não é o primeiro, há outras pessoas nessa linha, vem-nos dizer que não, senhor... para já, o que chamamos mente está no cérebro todo. E depois, o cérebro está ligado ao corpo. E, portanto, as emoções e sentimentos são maneiras de interação com o mundo, com o nosso reduto, que é o nosso corpo, tem essa transmissão, que é uma transmissão sofisticada e, acima de tudo, individual. Conduz à experiência. E, portanto, como eu não estou a ver isso feito numa máquina, seja com a forma de robô ou não estou a ver que seja possível. Portanto, a nossa experiência humana, vamos chamar assim, que é uma experiência que vem do ambiente. Mas o segundo ponto, eu disse que havia dois argumentos, é um argumento que enfim, eu sei que há engenheiros de computadores, de inteligência artificial, que procuram aquilo que eles chamam que é robótica social. O que é que isso significa? Significa pôr os robôs a comunicar com os outros para criarem comunidades e uns ajudam os outros, etc. Nos romances de ficção científica isso já existe. Mas é muito melhor nos romances de ficção científica do que na realidade. É verdadeiramente incipiente a noção de comunidade. A noção de comunidade, que é uma noção essencial para a vida em geral, é particularmente útil para a vida humana. Por exemplo, quando um humano quer, sei lá, passar um rio, até por alguma razão, sei lá, porque viu alguém do outro lado da ponte e quer acasalar com ele, por exemplo. Ora bem, ele não faz a ponte sozinho.
nós conseguimos fazer engenharia, etc. Aliás, como lontras e outros animais que conseguem, acho que são lontras, não sei bem, mas conseguem fazer barragens e maneiras de coletivamente. As formigas é uma sociedade, ou as abelhas são sociedades comunitárias. Ora bem, nós somos essa sociedade comunitária que conseguimos fazer coisas em conjunto que não conseguimos fazer sozinhos. E isso significa que a humanidade é o conjunto dos indivíduos, não é nunca um só, como é geral, é verdade na vida, mas é muito verdade em particular para os humanos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estabelecemos relações sociais, relações que podem ser de empatia ou de antipatia, mas releva sobretudo, a gente fica impressionado pelas guerras, pelas manifestações de antipatia, mas releva sobretudo a empatia. Foram noções de cooperação, que nos permitiam chegar aqui. Aquilo que chamamos de civilização e cultura são ligações profundas de trabalho conjunto, e trabalho conjunto que só se consegue fazer com solidariedade, com colaboração. Eu não estou a ver que as máquinas sejam capazes de fazer isso. E, portanto, já não vou à questão da consciência. Pois, Exato. Exato. Já não vou a coisas mais básicas. A consciência não sei, e nem ninguém sabe. Mas coisas mais básicas, que é por onde devemos começar, sei lá, como é que podemos dotar máquinas com sensores que, por muitos sensores que dota, a quantidade de células de sensores que nós temos é impressionante. Sim, eu ia pegar aqui em algumas ideias que falou e que me são a mim particularmente queridas, digamos assim, e que provavelmente incluindo a citação que fez de António Damasio sobre esta questão do erro de Descartes, porque de facto o próprio Damasio refere que a inteligência, para funcionar ao serviço do homem, tem que estar intrinsecamente e muito proximamente ligada às emoções, não é? Que é este sentir do corpo, que depois se manifesta numa noção subjetiva, que é o sentimento, e que depois modela os comportamentos com base na inteligência. E, portanto, acho curioso que também que concorde ou que seja da opinião que será muito difícil replicar isto, porque não é só uma questão de sensor, não é? Nós não temos só o sensor, temos depois o processador, que é um processador subjetivo. Mas qualia são aquelas coisas que são subjetivas e discute-se a realidade esquália. Mas existem, quer dizer, nós interpretamos o mundo, cada um de nós à sua maneira. É como há um autor norte-americano que é o David Eagleman, que é também neurologista, tem um livro, O Cérebro em Ação, dos bastidores do cérebro em constante mudança. Ele diz que cada um de nós, eu tenho uma questão muito curiosa, vive um reality show, ele próprio, em que ele é o verdadeiro espectador. Porquê? Porque a experiência do outro é uma experiência, não digo incomunicável, mas só comunicável em parte. Cada um dele, o nosso cérebro, está um reality show a cada um de nós. Diferente. Há um neurocientista, o Anil Seth. Chama-se David Eagleman. Pois, e que é um neurocientista que escreveu um livro chamado Being You e que descreve o processo da consciência como uma alucinação controlada, porque na verdade é um filme. O nome é G. Não é uma alucinação descontrolada porque está em consonância com praticamente todas as pessoas que nos envolvem, portanto é uma alucinação que, apesar de tudo, não foge muito de determinados padrões, mas é uma alucinação controlada. Tem piada esse nome de alucinação, porque é também o nome que nós damos aos erros do ChatGPT. Quando o ChatGPT se engana, e o que é que faz o ChatGPT? Já agora, voltando atrás ao bocadinho que eu te falei, o que ele é treinado a ligar palavras, mas aquilo é um papagueador de palavras, o que significa que aprendeu com muitas palavras como é que elas se encaixam umas coisas. Não faz ideia nenhuma do sentido e da semântica. Embora haja artigos a dizer que ele compreende, mas não. A compreensão é uma noção também subjetiva, é um processo completamente subjetivo. O que é compreender? Pois. O que é compreender? Também é um problema filosófico. Claro. Mas eu suponho que depois de terem visto muitas palavras que se formam assim, ele copia. É um jogo de imitação. Não tem maneira nenhuma de ligar isto a outras noções, como nós ligamos, eu chamo a isso compreensão, uma integração com outras noções. Não passa do domínio das palavras. Claro. Há um autor também, o John Searle, que é filósofo da mente, que diz o seguinte: um sistema também pode receber informação e transmitir informação, e a informação fazer sentido, quer dizer, há um certo processamento, mas sem o computador ou a máquina ele dá o exemplo chamado do quarto chinês. Alguém que recebe mensagens em chinês, põe num sítio e respostas em chinês, mas sem saber chinês. E, portanto, o que ele diz
é que o processamento de informação não obriga necessariamente ao conhecimento do sentido, à posse do sentido. E isso nós temos sentido, nós sabemos o que é o sentido, damos sentido ao sentido. Claro, aqui a diferença entre informação, conhecimento, não é? Informação não é conhecimento. Exatamente. E sabedoria ainda é outra coisa. Exato. Sabedoria significa um conhecimento refinado. Refinado porquê? Pela história e pela comunidade, de modo a uma pessoa poder transmitir lições de vida. Portanto, há várias hierarquias. A informação, nós sabemos que não é tudo. A informação, ao integrar, nós chamamos de conhecimento. E quando é um nível de integração suprema, nós chamamos de sabedoria. E, portanto, acham que uma máquina pode ser capaz de fazer isso? Há quem diga que em 2045 temos o ponto de singularidade, o que é o ponto de singularidade? É o ponto em que um sistema automático é capaz de fazer aquilo que o cérebro humano, ou o conjunto de cérebros humanos, sendo generoso, o conjunto de cérebros humanos, dando de barato que a integração da comunicação entre pessoas que pode ser incorporado neste super cérebro. Há um autor, Ray Kurzweil, que tem um livro chamado sobre a espiritualidade das máquinas, e que tem um livro agora recente que vai sobre, no fundo, o transhumanismo, quer dizer, a capacidade de haver uma máquina que nos ultrapasse completamente. Ele mantém a data de 2045. Eu, por acaso, gostava de cá estar em 2045 só para ver como ele está enganado. Portanto, há autores que defendem essa capacidade das máquinas poder ultrapassar o ser humano. Eles não discutem a tecnologia, não é a questão eles acham já que com a tecnologia corrente que é uma questão de, mais processamento paralelo, por exemplo, mais processamento paralelo, que no fundo o que tem avançado muito não é só o número de transistores nos mesmos processadores. Os CPUs, Central Processing Unit, são mais poderosos. Há a lei de Moore, que diz a cada 2 anos o número de transistores passa para o dobro. Ainda não chegámos ao fim dessa lei de Moore, mas mais do que isso, há a possibilidade de pôr vários CPUs ao mesmo tempo a funcionar. É isso que tem permitido o supercomputador que ganhou o Kasparov. Era uma máquina de muitos processadores, era aquilo que nós chamamos hoje um supercomputador. E está na forja também uma coisa chamada computação quântica, que permite também, deve permitir, mas promete pelo menos um avanço enorme e que baseia-se em lógica completamente diferente. Já não é trabalhar com zeros e uns, mas trabalhar com uma combinação de zeros e uns. Já não é a questão do bit, mas a chamada qubit, que é uma substituição. Isso permite que o processamento seja, digamos, muito mais rápido, pelo menos o processamento, algoritmos para buscas em base de dados seja muito mais rápido, fatorização de números, coisas assim que, enfim, que são exemplos que já existem e que mostram que existe a tal famosa supremacia quântica. Há quem diga que os computadores quânticos vão suceder aos computadores convencionais, embora não vão desaparecer os convencionais, porque os quânticos não vão andar no bolso que mandam os nossos telemóveis, porque eles têm de funcionar a uma temperatura muito próxima do zero absoluto, portanto, menos 273 graus Celsius, o que significa, porque para não haver interferências do mundo exterior, para a temperatura não desempenhar nenhum papel e causar erros, e isso significa que eles estão guardados em sítios muito frios, protegidos por sistemas criogénicos, mas muito provavelmente, e agora falo como físico, isso vai existir, baseado em ciência conhecida, que a teoria quântica está velha de 100 anos, no entanto continua a dar novidades, e no entanto poderemos vir a ter, estão em bases de dados, e podemos ter acesso a eles através, digamos, de computadores convencionais, que são estes que desenvolvemos e que vamos continuar a desenvolver e que nos cabem nos bolsos e que mudaram completamente a sociedade. Se repararem, a capacidade que nós hoje guardamos no bolso excede de longe, mas muito de longe, por exemplo, para dar um exemplo, do computador único e pobre que foi à Lua em 1969 com aqueles primeiros astronautas, etc. Eles tinham uma geringonça, que era mesmo o nome disso, com uma máquina de calcular que não é nada, é uma coisa muito primitiva comparado com aquilo ali, no entanto foram à Lua. Com qualquer smartphone, não é? Exatamente, qualquer smartphone. Sim, e, portanto, o futuro, nós não sabemos o futuro. Claro que imaginamos o futuro, claro que o futuro será o resultado da nossa imaginação, do nosso sonho, do nosso trabalho para cumprir os sonhos. Há pessoas que têm imaginações diferentes de outras, que, enfim, eu sei que o futuro vai trazer hipóteses novas. Quais delas são? Quem é que podia ter adivinhado o futuro que hoje vivemos? Quem é que podia ter dito, por exemplo, que existia o World Wide Web e que o mundo seria uma aldeia global? Poderíamos falar com imagem e som perfeitamente aqui para a China e podemos, sei lá, ter acesso
digamos, para o melhor e para o pior. E a inteligência artificial, de algum modo, reforça essa nossa capacidade. Houve visionários. Ela tem exatamente a minha idade. A palavra inteligência artificial foi um encontro de engenheiros, cientistas de computação, matemáticos, etc., que se reuniram, e a questão era sempre, repare-se, será que aquilo que a inteligência humana consegue fazer, uma máquina também consegue? Eu fiz agora 68 anos, demorou 68 anos a merecer, digamos, o nome de inteligência artificial, ou pelo menos o nome de inteligência artificial era, à partida, mas mereceu o nome de inteligência. Porquê? Porque não havia máquinas que conseguissem cumprir aquele objetivo. E agora há. As máquinas vão ser melhores no futuro, vão ser mais potentes no futuro, vão ser capazes de mais coisas. Exatamente de fazer o quê? Não sei, mas eu tenho algumas dificuldades. Pode ser limitações minhas. Tenho alguma dificuldade em pensar, pode ser uma crise de autodefesa, muito bem. Podem pensar isso. Mas eu tenho alguma dificuldade em pensar que as coisas maravilhosas que eu vivo e que vivemos todos em conjunto, que possam ser feitas por computadores e que nós nos tornemos dispensáveis. Eu acho que isso é uma anulação humana que, mesmo que fosse possível, não acredito, mas não nos podemos permitir. Sim, e acha que, já percebi também que considera que esta AGI, esta inteligência artificial geral, está longe de ser conseguida e provavelmente não vai ser conseguida, mas, ou seja, há muito medo do que essa AGI poderá fazer, mas os medos não se podem cingir à AGI, podem-se também, ou seja, os próprios sistemas inteligentes verticais... O medo maior não é a inteligência artificial. Exato, devemos temer... Deixa-me dizer qual é o medo. Há vários medos que as pessoas podem ter e a regulação não existe, é preciso a regulação e para impedir coisas que, sei lá, a tecnologia permite fazer coisas, mas a questão de poder não quer dizer que se deva fazer. Sempre foi assim. Uma pessoa dispõe de um carro, mas não pode andar a atropelar ninguém, nem pode andar a circular por tudo quanto é sítio, não é? E, portanto, nós criamos regras à medida que a tecnologia avança. Agora, quais são as coisas que podemos... Bem, as pessoas têm também medo da perda de empregos. Sempre foi assim. E mais, os empregos que foram perdidos, em geral, foram empregos, em geral, de trabalho mais bruto, mais escravo. Quando apareceram as primeiras máquinas a vapor, os empregos prejudicados eram os de força bruta e animal. Foram assim, quando apareceram, digamos, os automóveis, os empregos prejudicados foram os condutores de cavalos, as pessoas, toda digamos, o comércio à volta dos cavalos, e os próprios cavalos também foram poupados. Eu sei que ainda existem a fazer certas coisas, mas eram só cavalos. As cidades tinham até o problema dos excrementos, que estavam as ruas todas cobertas de excrementos. E, a certa altura, começaram a aparecer uma nova profissão de motorista. Ora bem, também agora vão aparecer novas profissões de engenheiros para isto, de engenheiros para aquilo. E não é preciso ser engenheiro, até do domínio da arte. A profissão de web designer, por exemplo, não existia aqui há anos. E, portanto, vai haver muitas novas profissões, vai haver até, por exemplo, hoje é possível, a inteligência artificial, criar vídeos para representar certas situações que nós comunicamos. Ora bem, a resposta depende muito da entrada, então vai aparecer a profissão de pessoas que sabem combinar as palavras e sei lá, os inputs para um sistema de inteligência artificial conseguir transformar aquilo num vídeo, por exemplo. Há um sistema chamado Cell, que é Soro, que é um sistema que faz imagens só com 2 ou 3 palavras que se ligam e faz um filme de 1 minuto à volta disso. E, portanto, novas profissões. Agora, medos, roubo de identidade, o que significa abuso de privacidade. Bem, isso já existe. Isso aí não é um medo novo, já devíamos ter medo há muito tempo e, curiosamente, as pessoas não têm medo disso. Então, comunicam os seus dados para usar coisas gratuitamente. Portanto, a Google sabe onde está toda a gente, porque as pessoas voluntariamente disseram que podiam usar. Quem diz Google diz outros sistemas que nós dizemos, sem pensar muito, porque queremos usar, trocamos, digamos, o conforto, aquilo que nós julgamos ter utilidade, pela falta de anonimidade. Esperemos que as empresas não abusem dos dados que temos. Mas o maior perigo não é esse. O maior perigo é a intoxicação. É muito fácil pôr automaticamente a disseminar mensagens e até dirigidas para certos públicos, etc. e tal, que são falsas. Ora bem, mentir sempre foi uma coisa que foi humana, sempre se mentia, mas agora pode-se mentir de uma forma extraordinariamente eficiente,
dirigida, digamos, como um míssil, dirigida a certas, por outras palavras, pondo em causa a instituição da democracia, que são as eleições. Nós podemos, este ano é um ano de grandes eleições, já foi na Índia, isto foi agora na União Europeia, há de ser nos Estados Unidos uma eleição muito importante em novembro, e a questão é se há ou não tentativas de, usando a inteligência artificial, de enganar muitas pessoas, levando-as até por imagens. É muito fácil pôr-me, eu tenho aqui a imagem e o som, a dizer, pode-se pôr, usando o sistema de dizer exatamente o contrário do que estou a dizer. A chamar nomes de alguém, a dizer disparates. Pode-se fazer isso. Há tecnologia para fazer isso. E isso não é ainda proibido, mas devia ser. Quer dizer, não é proibido de uma maneira específica. Chamar nomes de alguém é proibido. Nomes, quer dizer, feios. Mas de uma maneira, digamos, usando estes meios, tem de ter isto é uma questão que tem a ver com a ética, primeiro com a ética, depois com o direito, com a organização da sociedade, e nós temos de organizar agora cá estas novas ferramentas. Portanto, muito mais que a inteligência artificial, de sermos substituídos, temos de ver no mundo, por enquanto, os intentos ainda são nossos. Nós é que tomamos as decisões, nós é que usamos os sistemas de inteligência artificial. E muita gente usa, todos nós, de uma maneira ou de outra, acabamos por usar. A questão é, nós temos de regular a sociedade para impedir os maus usos e favorecer os bons usos, dar estímulos para favorecer os bons usos. Promover uma coisa também é muito importante, que é a questão da desigualdade, da igualdade, porque a tecnologia chega primeiro aos mais ricos, sempre foi assim, mas nós devemos ter em sociedade mecanismos que permitam que favoreçam o desaparecimento das desigualdades. Isso é uma questão que tem a ver com a economia, com a política, e que também não é simples, mas que é humana. Mas que é humana, porque a história mostra, quanto mais desigualdades houver, mais instável é a sociedade, mais provável é a inimizade e a guerra. E, portanto, o que é preciso? Bem, regular esta coisa, e isto ultrapassa muito a tecnologia. Depende da criação de comunidades. Não há um governo do mundo. Essas grandes empresas que, por exemplo, a Microsoft, que é neste momento a empresa de maior valor, a Microsoft, que começou com os sistemas operativos dos computadores pessoais e vai no que vai, por exemplo, o grande provento dela é um dos associados, é o maioritário da OpenAI, criador do ChatGPT, mas tem grandes centros de dados. O terceiro maior supercomputador do mundo é da Microsoft, para que se saiba. Mas a Microsoft é a sexto, comparando com países, o valor de mercado dessa empresa é o PIB da França, que é o sexto país do mundo, só para dar uma ideia. Portanto, há empresas, curiosamente as maiores delas localizadas nos Estados Unidos e na costa oeste dos Estados Unidos, que valem mais que alguns dos países mais ricos do mundo. E essas empresas não têm fronteiras, nem regulações, elas têm próprias de fazer autorregulação. E elas velam por isso. Porquê? Porque se fizerem alguma asneira grande, as asneiras há sempre, mas uma asneira grande, e as asneiras grandes pode ser a morte do negócio. Têm de ter muito cuidado com isso. E, portanto, o que é que acontece? Eles são os mais interessados em autorregular-se e fazem. Quando eles fazem o treino num sistema de inteligência artificial como o ChatGPT, eles têm de pôr alguma camada humana no fim para evitar a xenofobia, para evitar a misoginia, para evitar o racismo. Porquê? Porque se algumas manifestações disso aparecessem, era o fim daquele negócio. Porque aquilo é também, não esqueçamos, um grande negócio. E, portanto, tudo isso são manifestações humanas, das ligações entre os humanos, e eu só espero que aquilo que há de melhor entre os humanos, o altruísmo, a capacidade de nos elevarmos coletivamente, como sociedade, que apareça. O Bill Gates, que, falando em Microsoft, foi o fundador, ele disse em Davos, na reunião que houve no início deste ano, disse assim: a inteligência artificial vai permitir que os bons sejam ainda melhores e que os maus sejam ainda piores. Temos de favorecer os primeiros e impedir a ação dos segundos. E isso sempre foi um problema, independente da inteligência artificial, sempre foi um problema que sempre existiu. Para todas as tecnologias, para não é? tudo, para tudo. Para tudo, exatamente. Obrigadíssimo. Eu ia só, antes de fecharmos, pedir, porque estes tópicos são super interessantes e acho que temos que, pelo menos, fazê-los chegar ao máximo de pessoas possíveis. O podcast e este tipo de transmissões, este tipo de formato é apenas um deles. O livro, por exemplo, é um que se calhar um bocadinho para certas gerações em menos uso, infelizmente, mas eu ia perguntar se tem algumas recomendações, algumas leituras interessantes. Três ou quatro livros que eu recomendo rapidamente. Já aqui falámos de alguns. O António Damasio, O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano, que é um clássico da neurologia dos tempos modernos. É um médico que está nos Estados Unidos, português, um dos cientistas portugueses mais conhecidos, mas fez aqui um livro sobre a ligação entre o corpo e
o cérebro, que continua, tem uns anos, mas continua atual. Falei também do Cérebro em Ação. Eu próprio fiz um prefácio para este livro. O primeiro é da Europa América, editora que já não existe, infelizmente. Este é da Lua de Papel. Tem outros livros do mesmo autor, que é o neurocientista, um médico e neurocientista, um neurologista americano, David Eagleman, que enfatiza aquela questão do cérebro ter plasticidade, quer dizer, do poder do cérebro são as ligações. E é isso, a mudança de ligações, que eu falei a propósito das redes neuronais, que nos caracteriza, porque as ligações são muitas e são mais plásticas do que aquelas que conseguimos materializar no engenho. É isso que permite, no inglês, aquilo que ele chama live wired, a ligação ao vivo. Depois falei de um filósofo de ciência, aquele dos quartos chineses americano, John Searle. Tem um livro na Gradiva, da realidade física à realidade humana, que foi muito da nossa discussão aqui. Que é que nós, das moléculas, da vida, da biologia, vamos para aquilo que nos caracteriza como humanos. Ele diz que há continuidade, de facto, mas diz também que há muita coisa que ignoramos. Ele diz que a questão da criatividade, a questão da imaginação, o ChatGPT parece criativo. Mas será que o ChatGPT tem imaginação? E são tudo questões que ele diz que são questões que também ainda não se compreende bem. Não falamos disso. O que é a imaginação e o que é a criatividade, e ele fala disso aqui neste livro. Por último, e termino com um prémio Nobel, Gerald Edelman, que é também um homem especialista do cérebro, intitula-se Mais Vasta do que o Céu e subintitula-se O Dom Fenomenal da Consciência. Saiu na Relógio d'Água há alguns anos, mas o livro é muito bom. Mais Vasta do que o Céu, porquê? Porque invoca um poema de uma poeta americana, Emily Dickinson, uma poetisa americana, Emily Dickinson, do século XIX, que diz, muito interessante, o cérebro é maior que o céu, mas ponham-nos lado a lado e um vai conter o outro. E o que é interessante, um vai conter o outro. Isto é poesia. O universo contém o cérebro, mas o cérebro também contém o universo. E nós, falei de 100 ou 200 mil, não sabemos ao certo, mas número redondos, 200 mil milhões de neurónios, precisamente o número de estrelas da Via Láctea. O céu é maior que o cérebro, mas o cérebro é prodigioso, porque consegue, sendo parte do universo, consegue contê-lo. E, portanto, esta Emily Dickinson, que não sabia nada de neurologia, de forma poética, exprime aquilo que é a relação entre cérebro e a relação estranhíssima, mas com certeza terrivelmente eficaz, entre cérebro e universo. E é um prémio Nobel da Medicina que fala do problema da consciência, que é o problema que nós aqui dissemos umas coisas, mas sobre o qual se pode dizer muito mais. É um problema, eu direi, um problema que vamos continuar a ter nos próximos anos. O que é a consciência? É bom que tenhamos consciência. Quer dizer, ciência sem consciência não é bem, não é humana. E nós, humanos, temos de fazer coisas humanas e manter humano tudo aquilo que fazemos. Fantástico, obrigadíssimo, professor. Muito obrigada. Foi um prazer falarmos e certamente poderão existir mais oportunidades no futuro para elaborarmos mais de alguns tópicos interessantes. Obrigadíssimo. O gosto foi meu. Obrigado. Muito obrigada, professor.